Boa tarde, sejam bem-vindos ao MediaJor 2022, com a nossa primeira live sobre o tema ESG. O projeto é uma iniciativa da revista e portal Imprensa e tem a curadoria do jornalista Lúcio Mesquita e conta, nesta 8ª edição, com a parceria da TV Cultura e patrocínio do Itaú. Eu estou aqui no estúdio de jornalismo da TV Cultura com a Nayara Bertão, jornalista do Valor Econômico, e do Prática ESG, que cobre o tema para o Valor Econômico e o Globo. Oi, Nayara. Olá, obrigada por me receber. Boa tarde, pessoal. E o jornalista Reinaldo Canto, que é diretor de projetos da agência Envolverde, especializado em sustentabilidade e meio ambiente. Oi, Reinaldo. Boa tarde, Leão. Boa tarde a todos. Nayara, Rodrigo e Lúcio. Prazer estar aqui com vocês. No telão, direto do Egito, onde está para a COP27, teremos o jornalista Rodrigo Caetano, editor de ESG da revista Exame. Olá, Rodrigo. Olá a todos e a todas. É um prazer estar aqui. Agradeço muito o convite. E também, online, o jornalista Lúcio Mesquita, diretamente de Bristol, na Inglaterra, ele que é o curador deste evento e fará a escuta do debate. Lúcio, tudo bem? Tudo bem, Leão. Nosso tema de hoje é ESG. Por quê? Bem, Leão, boa tarde, Leão, e também boa tarde também para os convidados que estão no estúdio e o Rodrigo também no Egito e, claro, os participantes, quem está acompanhando a live. Bem, em lives anteriores, Leão, a gente falou de questões sobre futuro do jornalismo, negócio da comunicação, fake news, que ainda é bastante importante. Mas para este ano a gente resolveu focar em algo que está nas pautas das redações. Hoje mesmo contamos com 2 editores especializados em ESG, mas que ainda tem um ar de mistério, né? Parecer um pouco confuso ou opaco. São várias perguntas. Afinal, o que é ESG e o que não é? Às vezes, como jornalista, a gente é muito bom de falar do que é, mas também temos que explicar um pouco o que não é. E como é que a gente separa também o chamado joio do trigo. O que é diferente em relação ao ESG, se comparado com modelos de capitalismo engajado, com questões sociais ou ambientais, por exemplo. Só para dar um exemplo até pessoal, eu cresci numa cidade mineira, João Levade, em que a então Companhia Siderúrgica ArcelorMittal mantinha um ótimo hospital, escola em que eu fui, clube de lazer para todo mundo, e por um tempo tinha até uma leiteria para fornecer leite para os filhos dos seus funcionários. Agora, isso seria hoje considerado parte do ESG, ou seria visto como modelo antiquado de paternalismo empresarial, que a gente viu também mesmo período vitoriano, por exemplo, aqui na Inglaterra. Agora, outra pergunta, o ESG é, como dizem alguns críticos, que tem muita gente também que critica a questão do ESG, muito mais um instrumento para investidores medirem grau de exposição de empresas a riscos que possam, talvez, impactar no retorno de seus investimentos, do que um compromisso genuíno com questões tão importantes para a nossa sociedade. Enfim, Leão, dá para ver que pergunta é o que não falta. Vamos tentar, a partir de agora, e esse é o objetivo dessa primeira live, teremos uma outra, mais detalhes daqui a pouco. O objetivo agora é a gente começar a ter as respostas com os nossos especialistas. Leão. Sem dúvida, o ESG está muito longe de ser uma unanimidade, não é? Mesmo em João Monlevade, o exemplo citado, muita gente poderia dizer que era um caso de greenwashing, não é? Mas, enfim, nós temos aqui a oportunidade exatamente de debater. Ele parece que é um conceito desses que não é uma unanimidade, tem gente que acredita fortemente no seu papel para desenvolver a sociedade e outros veem como um conceito de marketing. Hoje a gente tem a oportunidade de explorar isso e eu perguntaria para a Nayara como é que é a cobertura, como é que você sente a cobertura disso e principalmente se você sente que o ESG está contribuindo para a melhoria da sociedade ou se está sendo realmente uma política de marketing para as empresas. Legal. Boa questão. Acho que, primeiro, né, tem um pouco de tudo. A confusão, inclusive, é uma confusão que os jornalistas também têm, né? Então, para a gente, que eu cubro economia, já tem desde o 2º ano de faculdade, mais de 10 anos, 12 anos.
eu já fiz um pouco de tudo. E mesmo assim é muito complexo, porque você tem que olhar de uma forma diferente para a mesma coisa que você fazia. Então, para a gente é um aprendizado diário também. Então, explicando um pouco como que é, né, uma cobertura ESG. Você tem, eu acho que todo mundo aqui está sendo bombardeado por pautas, né? As assessorias, as empresas, né, as organizações, tem muitos relatórios, muitas pesquisas sendo rodadas. Então, a gente tem sido o tempo inteiro bombardeado por pautas. Acho que a maior dificuldade é selecionar realmente o que é legal, o que não é tão legal, o que é greenwashing, né? Para quem não conhece esse termo do greenwashing, é quando, falo que de uma empresa, mas pode ser também uma organização ou até um executivo, diz que faz uma coisa pró-meio ambiente, pró-social, e na verdade, na prática, é um pouco diferente, né? Um pouco de maquiagem verde, como o pessoal diz, ou lavagem verde. E isso é muito difícil, né? Porque é tão difícil quanto para o investidor, por exemplo, conseguir analisar uma empresa. E olha que o investidor tem mais dinheiro, né? Muitas vezes, para bancar essa investigação. Então, o que a gente faz no Prática ESG, e até falando um pouco das diferentes coberturas do jornalismo lá dentro do Valor Econômico. Tem um noticiário que já cobre ali o dia a dia do ESG, então uma empresa divulgou uma meta de sustentabilidade, de net zero, ou está divulgando algum investimento numa nova fábrica, né, que também tem processos mais ambientalmente aceitos, mais corretos, ou um aporte numa doação, outra coisa. Esse é um jornalismo mais ali do dia a dia, mais da notícia, mais, né, do quente. No Prática ESG, a gente entrou com esse projeto no jornal, é um projeto do Valor e do Globo, agora no começo do ano, em março, e é um projeto para trazer um pouco mais a mão na massa, que é uma segunda fase, que aí você ainda consegue pegar um pouco mais o greenwashing, porque você faz mais perguntas, você precisa do detalhe, você precisa da comprovação, né? Então, a gente sai daquela fase só da notícia por si e vai atrás, e conversa com a empresa e tenta investigar. Mesmo assim, cai, né? Eventualmente, acontece. Mas eu acho que, assim, de um lado positivo, até a gente estava batendo um papo aqui nos bastidores, essa enxurrada de pautas mostra que as empresas estão preocupadas, né, de alguma forma. Seja porque tem uma pressão do cliente, seja porque tem uma pressão dos investidores, seja porque os pares estão falando sobre o assunto. Então, eu acho que, de uma forma geral, a gente está andando. Alguns em velocidade maior, outros em menor, mas a gente está caminhando. Então, eu acho que isso é um ponto positivo. Ô, Reinaldo, qual é a especificidade do ESG face, por exemplo, essas discussões sobre Sistema B e outras novidades que estão surgindo aí no mercado? Eu acho que essa confluência tem sido muito importante, né? Trazer para as próprias indústrias, para o comércio, para todos os tipos de empresa, que a questão do ESG, como a Nayara falou, está fazendo parte do cenário, está fazendo parte de toda a discussão. Então, para nós, até como o Lúcio colocou, falando lá no passado dele de João Monlevade, a gente vê que há uma evolução muito grande. Há um processo importante que, independente de alguns casos, a gente vê que as situações elas não são as melhores, que poderiam se avançar, poderíamos ter empresas fazendo mais do que elas fazem, há uma preocupação de se fazer. Então, eu acho muito importante que a gente esteja nesse momento em que o olhar crítico nosso, como jornalistas, que já faz parte, é típico da nossa profissão, de verificar todo esse material que nos chega com esse olhar. Mas, ao mesmo tempo, tendo até a envolver, de trabalho há muitos anos, com essa visão positiva para o lado das empresas, né? Buscando entender quais são as questões que envolvem o trabalho das empresas, inclusive, viu, Nayara, quando você fala da questão de todas essas pautas que vão nos chegando e das dificuldades que nós temos de traduzir um pouco essas ações das empresas e ver até onde pode ser um ESG washing, né? Mas também a gente tem que ver que elas passam também por uma adaptação. Então, o nosso olhar crítico, ele também tem que olhar para as empresas pensando isso. Vamos olhar também com carinho porque o fato delas estarem fazendo algo é muito importante.
Portanto, vamos destacar aquilo que seja fundamental e até, de certa maneira, apoiar as empresas para que elas façam melhor, que elas saiam da acomodação que no passado, como o Lúcio falou de João Monlevade, até o que essa empresa fazia na época era, nossa, que legal, né? Era um paternalismo, algo que na época ainda era visto positivamente. E houve uma evolução tremenda, porque antes as empresas, se a gente pensar no começo do século XX, ou até o meio do século XX, elas pensavam simplesmente no seu próprio negócio. Então, se ela estava para o seu funcionário de acordo com as leis estabelecidas, aquilo era o suficiente, ela já estaria fazendo o papel dela. Hoje a gente sabe que as coisas evoluíram muito, desde quando se falava de sustentabilidade, as empresas começaram a mudar a maneira de enxergar esse caminho, e agora com o ESG, as obrigações são muito maiores. E até ter a oportunidade de a gente falar de governança, que eu acho que é o ponto mais importante aí dos três. A gente vai ver daqui a pouco que no Brasil, principalmente, a preocupação suprema das empresas é com o G, nem tanto com o E e com o S. Mas eu queria perguntar para o Rodrigo, que está lá no Cairo, aliás, em Sharm el-Sheikh, no Egito, ali se trata principalmente de E. E eu queria perguntar se você, diante de todos os dados que você tem visto aí, da urgência da questão ambiental, se as empresas estão fazendo, e se os países estão fazendo o que é preciso fazer, na velocidade em que é preciso fazer. Legal. Olha, duas coisas. Primeiro, da sua segunda pergunta. Não estão fazendo. Em relação à primeira colocação, que aqui é E, também não é. Aqui é S muito, assim, até porque há um entendimento já, o Reinaldo colocou muito bem, né, essa evolução, né, e acho que a gente que cobre há bastante tempo essa questão de sustentabilidade sabe o quanto que evoluiu, né, o pensamento ficou mais complexo, tudo ficou mais complexo quando se fala de sustentabilidade. E isso envolve, inclusive, essa questão do E e do S, que hoje não se fala mais em E sem S, né? Ou seja, a parte ambiental, ela está muito ligada com a parte social. Quando a gente fala de justiça climática, quando a gente fala de racismo climático, quando a gente fala de perdas e danos, de mitigação, de adaptação, tudo está muito ligado com a parte social. Mas eu queria voltar num ponto que o Lúcio trouxe muito bem, que é essa questão de as pessoas, algumas pessoas falarem que o ESG é só uma maneira que os investidores inventaram para medir a sua exposição ao risco. E, na minha visão, é sim. O ESG, essa sigla, nada mais é do que uma abordagem do mercado financeiro para os riscos sociais e ambientais e de que forma o investidor consegue medir e, medindo, avaliar, né, e entender como aquilo oferece risco, como essa exposição ao meio ambiente, à parte social oferece risco. Então, o ESG não é nada além disso, tá? A questão não é o que é, ou não é o que o mercado financeiro fez, a questão é por que o mercado financeiro fez isso, tá? E aí que está o centro do que a gente faz aqui na cobertura. Porque o mercado financeiro faz isso porque percebeu que no andar da carruagem que vinha, e aí por vários motivos, e o principal, quer dizer, o maior deles é realmente a questão climática, se continuasse daquele jeito, você teria ali um problema seríssimo, né? Você teria as mudanças climáticas trariam tantos prejuízos que colocaria em risco, inclusive, a economia global, né? Quando a gente fala, por exemplo, do conceito de cisne verde, né? É isso, quer dizer, de repente uma questão ambiental, quer dizer, uma situação ambiental poderia abalar o sistema financeiro mundial e trazer uma crise sem precedentes. E aconteceu com a pandemia, que nada mais é do que um cisne verde, ou seja, um problema enorme ambiental, que é causado por a perda de biodiversidade, por exemplo, né? E trouxe ali uma das maiores crises
de todos os tempos. Então, assim, assim uma forma do mercado financeiro medir a exposição a risco, é só isso, o ESG é só isso, porém, ele surge por um motivo muito maior do que esse. Ele surge pelo entendimento que você precisa ter realmente uma outra relação entre empresas, sociedade, entre seres humanos e meio ambiente, e precisa ter uma transição energética, né, para que você reduza a emissão de carbono, para que você combata as mudanças climáticas. Isso tudo afeta a economia de uma maneira tão profunda, né, que é digno da gente aqui cobrir com esse enfoque, né? Agora, eu acho que a imprensa, principalmente econômica, né, tem que cobrir com esse enfoque, além até das nossas editorias ESG. Seria dizer que é só isso, mas isso é muito importante, não é isso, Rodrigo? Exato. Agora, exato. Na verdade, sim. Nas COPs passadas, as COPs passadas deixaram algumas questões para serem resolvidas nesta COP. Desde logo, o financiamento dos países ricos para os países pobres por conta das perdas que eles estão tendo. Isso está sendo bem resolvido nessa COP, na sua opinião? Nessa COP aqui, não. Essa é uma COP de transição, tá? O que acontece é que as negociações estão travadas nesse momento. Tá certo que entramos na semana decisiva, tá? Então, provavelmente mais para o final de semana vamos ter alguma definição maior. Mas nesse momento está tudo travado, especialmente essa questão do financiamento para os países de menor renda. Isso não está acontecendo. Há muitos impasses. O Brasil é um problema. Essa situação do Brasil de estar aqui com 2 governos, né? Aliás, é meio insólito aqui a presença do Brasil, porque você tem 3 estandes. Um estande do governo oficial, um estande dos governos da Amazônia, né? da Amazônia Legal, e um estande da sociedade civil, que é o Brasil Climate Hub, e um fica falando mal do outro. É uma coisa estranhíssima, mas, inclusive, tem pessoal um pouco incomodado com isso aqui. Mas o fato é que a falta do Brasil unido e realmente com uma representação só e que possa sentar à mesa e realmente negociar, isso trava tudo, porque o Brasil é essencial para qualquer negociação que você faça na área de clima. Então, é improvável que essa COP traga alguma definição. Na COP seguinte, aí acho que sim. Aí acho que na próxima você vai ter mais anúncios. Aliás, o presidente Lula deve anunciar no Egito o convite para que uma COP seja realizada no Brasil em breve, depois de muitas décadas da primeira, que foi realizada no Rio de Janeiro. Agora, passando ao tema social, eu queria perguntar a vocês, em relação ao S de ESG, o tema é amplíssimo, de difícil definição sempre, né? Algumas empresas atualmente possuem um departamento de diversidade, de inclusão, para implementação de programas de inclusão de pessoas e etc. Isso parece estar sendo suficiente para dar conta também na velocidade que nós precisamos, Nayara? Não, mas eu acho que em diversidade e inclusão, até por uma pressão social, as empresas têm avançado mais rápido. E não só pressão da sociedade, pressão também dos órgãos reguladores, né, que começam a cobrar esse tipo de informação. E se você não tem, fica mal, né? Então, as empresas estão evoluindo um pouco mais rápido nessa questão. O que me preocupa é quando chega dentro da pauta social e a empresa só fala disso. Então, tem tantos outros temas, né? Como você bem disse, assim, é tão amplo o social e tão conectado com o ambiental também, né? Quando você começa a fazer as ligações, que me preocupa quando fica só nesse discurso. Acho que a pandemia trouxe um outro discurso também de saúde mental, que tem bastante a ver com isso, com o público interno, né, dos funcionários, que eu acho super importante também.
Ainda, né, tem bastante empresa já fazendo, mas ainda falta bastante também, principalmente nas de médio e pequeno porte, que a gente acaba esquecendo um pouco na cobertura de ESG. Mas tem muito mais também. Então, quando você fala, por exemplo, de fusões e aquisições, você tem que olhar para os fornecedores daquela empresa que você está adquirindo, você deveria, né? Olhar para os funcionários também que estão sendo envolvidos. Raramente se olha isso, né? A questão financeira é decisiva. Então, tem muitas outras questões dentro do ES, por exemplo, educação financeira para público interno. Ninguém fala disso e é uma questão super importante que tem a ver com produtividade, né? Que tem a ver com qualidade de vida e outras tantas questões. Então, eu acho que as empresas ainda estão muito limitadas no diversidade e inclusão e... Óbvio, é importante você focar em algumas coisas, porque senão você não faz nada. Mas, até porque é uma jornada. Mas eu acho que falta um tema, uma discussão um pouco mais ampla dentro das empresas e sair só desses grupos ou comitês específicos. Né? O que me chamou bastante atenção esses anos do governo Bolsonaro é que o impacto que houve das decisões governamentais, da ação do governo, da postura do governo, quando se chegava nesse S do ESG nas empresas, isso não afetou. Isso foi muito, eu acho que é um lado muito positivo que a gente precisa destacar. As empresas, independente da postura do governo, elas se mantevem com políticas de avanço mesmo na questão da diversidade, da inclusão. Eu acho que os pontos que a Nayara colocou, seja relacionado, que são mais recentes, né, com a questão da saúde mental, mais histórica, como é a educação financeira, realmente precisa partir, as empresas precisam atuar mais fortemente nisso. Mas eu destaco positivamente que, independente de governo, e claro que a gente vai ter agora um novo governo, uma nova postura, mas que, independente disso, as empresas elas estão direcionando suas ações independente de políticas específicas. E tendo uma postura bastante positiva com relação a isso, né? De avanço mesmo, de fazer com que as coisas caminhem de uma maneira positiva. Isso provavelmente quer dizer que as sociedades cobraram as atitudes da empresa independentemente da postura do governo. Independente, porque a gente vê que na própria sociedade, várias questões que o governo Bolsonaro defendia o tempo todo não eram vistos necessariamente pela sociedade como algo relevante. E as empresas foram nesse mesmo caminho, seguiram sua jornada, né, sem estar preocupadas com o que o governo estava ou não colocando o tempo todo. Agora, é possível uma questão que sempre se coloca, ou frequentemente é colocada até pela prática, por denúncias e tal, é possível, as empresas conseguem hoje controlar bem as suas cadeias de produção, por exemplo, com relação a trabalho escravo ou com relação a trabalhos análogos à escravidão no meio da cadeia de produção? Como a gente tem falado aqui, avanços aconteceram nesses últimos 20 anos, pode-se dizer, mas não é algo que esteja garantido nessa cadeia produtiva. Não, são muitas empresas que ainda olham para dentro do seu umbigo, ou seja, aquilo que está sendo feito no seu próprio espaço. O que vem de fora, eu não tenho nada a ver com isso, então eu estou olhando daqui para dentro. Fora, ainda falta esse olhar para que essas ações que sejam bastante positivas dentro da empresa cheguem em todos os seus fornecedores, toda a sua cadeia, principalmente quando a gente pensa em extração de diversos tipos de materiais. Essas extrações em determinadas localidades, quando a gente fala de Amazônia, então, determinados minérios, seja em Minas Gerais, na Amazônia, em outras localidades do Brasil, isso precisa ter um olhar mais rigoroso. Né, das empresas e, claro, também o poder público. Né? É o caso, por exemplo, da soja e da carne brasileira, que frequentemente faz um greenwashing das origens dos seus fornecedores. Rodrigo, hoje a gente acordou com 8 bilhões de habitantes no planeta. Como isso repercutiu aí? Quer dizer, como se essa ideia deste mundo superpopuloso bate no Cairo nessa reunião? Isso aqui, essa questão da população, nós estamos chegando a 8, nós vamos chegar a 10, né, me parece. Essa perspectiva depois tem uma estabilidade, pelo menos o que eu me lembro é isso. Isso é fundamental, é que mais gente, mais carbono, né?
e mais aquecimento global. Agora, eu acho que junto uma série de questões, que é, primeiro, aonde está crescendo essa população, né? E cresce na África e na Ásia. Isso é fundamental entender, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, discussões que está tendo aqui, essa é a primeira COP na África, né? Então, isso está sendo muito relevante, porque é onde vai ter o maior crescimento populacional, é onde também tem desafios de pobreza muito grandes, qual é o modelo, e é interessante que você trouxe essa questão da carne, né, Leão? Quer dizer, qual é o modelo que você vai ter, por exemplo, de agricultura para alimentar essa população, né, que cresce em uma região específica, né? E isso é uma discussão que afeta muito o Brasil, por exemplo, né? O Brasil vai alimentar o mundo? Essa é uma discussão, né? Ou compensa você fazer uma cadeia em que a África é alimentada pelo Brasil, por exemplo? Eu acho que é um pouco complexo. É melhor você fazer com que você produzir na África, né? Então, assim, sim, essa questão impacta muito as discussões aqui na COP e também impacta muito o Brasil. E eu acho que é um pouco do que o ESG e a Nayara trouxe muito bem, essa questão da empresa, ela só está fazendo isso, né? E eu acho que é fundamental que as empresas e os jornalistas entendam também que o ESG, ele não, quando você cobre ESG ou sustentabilidade no conceito moderno, ele não é feito apenas de uma ação, né? Ele tem que ser uma coisa dentro de um contexto, né? É complexo, né? Você tem que dar essa complexidade para a cobertura, né? E um pouco do que a Nayara trouxe também do que eles estão fazendo aí no Valor, que é você, quer dizer, não é mais, olha só, essa empresa está fazendo um programa de diversidade, né? Tudo bem, mas em qual é o contexto que ela está fazendo isso, né? Quais são as outras ações que ela coloca? Qual é a estratégia ESG dessa empresa? E faz sentido para essa empresa ter essa ação dentro de uma estratégia ESG que considere, e aqui vai um termo técnico, entre aspas, que é materialidade, né? Que é fundamental se você quer cobrir a ESG, você entender o que é materialidade, basicamente assim, dentro do que são os impactos gerados por determinada empresa. O que é material para ela trabalhar dentro de uma estratégia ESG, né? E tem empresas em que a questão da diversidade é muito material, tem empresas que é menos material, tem empresas que a questão do meio ambiente, a questão da redução de carbono, né, é muito material, outras vai ser menos. Vou dar um exemplo, uma fintech que zera as emissões de carbono, e quer que isso seja notícia, desculpa, eu acho que não tem que ser notícia, porque a fintech surgiu há 3 anos, ela para zerar, qualquer um faz, entendeu? É fácil, é barato. Agora, você vai falar com uma mineradora, vai zerar as emissões, aí já é outra coisa, é difícil, complexo pra caramba. E acho que conecta também com o que o Renato estava falando, a gente tem que, dentro do ESG, a gente tem que olhar para as empresas com essa complexidade e um pouco mais propositivo, em vez de falar, olha, essa empresa não está reduzindo carbono. Pô, mas é uma empresa de petróleo, como é que ela vai fazer? É outra situação, né? Como é que a gente vai cobrir, dentro da ótica ESG, uma empresa de petróleo? Tem que ser dessa forma propositiva e sem, claro, perder a crítica, né? Mas eu acho que é mais ou menos por aí. Passando ao nosso tema de governança, o G do ESG, em relação à governança, o tema parece virar algo mais interno das empresas do que propriamente na sua relação com o mundo externo. Como que as empresas melhoram a sua governança e como isso beneficia a sociedade, Nayara? Legal. Eu acho que pela ótica do ESG, vem muito a questão da transparência, e a transparência de dados, inclusive. Né? O que você está fazendo, qual que é a evolução disso, o que você está divulgando. E uma coisa que eu sempre me deparo e questiono quando eu vejo nos levantamentos é que mesmo empresas de capital aberto, que em teoria seriam, né,
as melhores, as mais bem, né, em governança, elas pecam em coisas muito simples. Não chega a 100% das empresas do Ibovespa que tem público um código de ética, por exemplo, né, que é uma questão muito simples e básica. E acho que uma outra questão muitas falam que tem canais de combate a assédio, por exemplo, de denúncia, mas não explicam o que, né, ou quantas denúncias tiveram, qual que foi o encaminhamento daquilo. Então, para o jornalista tem um desafio extra, que é buscar essas informações que poderiam e deveriam, em muitos casos, estarem disponíveis, mas não estão. A gente falou de cadeia de fornecimento, eu acho que esse é um outro tópico super importante. Assim. São poucas as empresas que divulgam o que a cadeia de fornecimento está fazendo em diversos requisitos. Acho que quem apanhou mais, né, então as têxteis e outras de mineração, por exemplo, construção civil, elas têm uma preocupação um pouco maior porque elas foram exigidas no passado disso. Mas mesmo assim, ou por exemplo, a gente vê que em transparência de dados, as de saneamento e energia vão melhor. Por quê? Porque elas são exigidas por lei. Para você ter uma concessão, você precisa ter isso público. Então, ainda está dependendo muito do alguém ir lá e pedir. E eu acho que a gente precisa evoluir nesse sentido, das empresas trazerem o além da regra, né? O que mais vocês estão fazendo? Então, acho que falta governança nesse sentido. Enfim. Eu até, fora tudo que a Nayara colocou aqui, que eu estou totalmente de acordo, eu acho que essa questão da transparência ela é fundamental, inclusive, para que a sociedade possa conhecer os trabalhos realizados pelas empresas. O que eu vou além em relação à governança, por isso que eu queria falar sobre isso também, é que eu... tendo contato com muita empresa, visitando muitos projetos, às vezes você vê que a empresa, não só essa questão da cadeia produtiva, ela continua só olhando para o seu próprio umbigo para fazer grandes ações que dependeriam de compartilhamento, colaboração e participação mais efetiva, não só da sociedade, como também do poder público. Vou te exemplificar, por exemplo, as montadoras, várias delas têm feito ações importantes, por exemplo, para colocar carros elétricos. Então, qual é uma das principais questões vinculadas a carros elétricos? O seu abastecimento. Então, cada montadora começa a colocar seus postos de abastecimento. Não é possível que esse seja o caminho. Né? Deveria haver o quê? Um contato maior, né? Uma participação maior de todo um setor, inclusive envolvendo o poder público, até onde o poder público poderia ajudar e facilitar. Quando a gente fala da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é uma política maravilhosa, já está há 20 e poucos anos aí funcionando, mas não a contento, né? Que ela está vigente, mas não funciona como deveria. Por quê? Porque existe um ponto ali que é fantástico, que eu vejo isso, que as empresas precisariam estar mais voltadas para isso. Responsabilidade compartilhada. Responsabilidade compartilhada significa que todo mundo tem que contribuir para fazer alguma coisa andar. Então, quando uma empresa faz uma ação pontual interna, ok, ela vai ter resultados. Se essa empresa, por exemplo, questão de resíduos, ela tiver uma participação maior de outras empresas, outras pessoas, capacitação de pessoas para poder atuar nesse setor, vai ampliar muito as possibilidades. Então, eu vejo governança entrando também nessa discussão de uma ampliação, sair a empresa do seu próprio negócio e também entrar um pouco nessa coisa de compartilhar, de colaborar, que eu acho que, inclusive, é o século XXI. Para que nós possamos começar a avançar na parte da sustentabilidade, na parte de ESG, mas que seja voltado a toda a sociedade, a gente deveria chegar nesse ponto. Século XXI tem a ver com compartilhamento e colaboração. E o G do ESG pode colaborar muito com isso. Se eu puder só acrescentar essa questão de logística reversa, você precisa que todo mundo esteja junto para você conseguir ser zero lixo, né? Exatamente. Então, assim, é uma nova forma de você fazer negócio mesmo. Tem gente que está disposta, tem gente que não. A maioria não. Esse é um dos aspectos da lei que, digamos assim, não pegou, né? Do ponto de vista estrutural do Brasil, nós continuamos gerando lixo e as empresas não estão sendo punidas pelo lixo que não recolhem, né?
porque não teria capacidade de uma empresa sozinha, em geral, grandes negócios, por exemplo, se você tem um comércio gigantesco e vai distribuir para o país inteiro, como é que a empresa ela pode ser responsável por um determinado material a ser descartado? Ela não teria condições financeiras disso. Agora, se você colocar todo mundo para participar dessa cadeia, isso poderia ocorrer. Aí seria a logística reversa, você faria a economia circular poder efetivamente entrar em operação, e aí você reduz um monte de problemas. Inclusive, como o Rodrigo falou lá, que são 8 bilhões de pessoas, né, consumindo, né? Ou seja, matérias-primas estão aí, elas são finitas e elas têm que dar conta de toda essa população, né? Rodrigo, você sente, do ponto de vista da COP, o quanto as empresas e, portanto, a governança das empresas, a decisão das empresas avança a agenda ambiental mais ou menos do que os governos que antigamente comandavam, digamos? Eu acho que cada vez mais relevante, né, a participação das empresas. Houve uma virada na COP passada, foi chamada até a COP das empresas, em que realmente a participação do setor privado foi muito forte. E eu acho que tende a continuar. Na verdade, quando você pensa em COP, né, e vê a evolução, quer dizer, da onde surgiu, né, a COP começa na Rio 92, né, a primeira, entre aspas, a primeira COP, né, não era chamada de COP ainda, mas é a Rio 92. O ponto é que a Rio 92 ela tem uma mudança importante no âmbito da ONU, que é a primeira vez que a sociedade civil participa do que é debatido na ONU. Antigamente, antes da Rio 92, você só tinha países, né? Só tinha as nações debatendo na ONU. A Rio 92 traz a sociedade civil, né? Isso é muito relevante. Então, a COP, desde o seu início, é um palco de participação na sociedade civil. E aí, mais recentemente, isso é um pouco mais recente, mas as empresas também ganham o seu canal aqui no debate com a ONU, quando é criado o Pacto Global da ONU, né, que é o braço que reúne, aí, que congrega o setor privado. E o Pacto Global da ONU no Brasil, que aliás é parceiro da Exame, a gente tem muito orgulho dessa parceria, o Pacto Global da ONU no Brasil é um dos maiores, né, em termos de número de empresas e de empresas grandes, né? Tem muitas empresas grandes que fazem parte do Pacto Global. Então, sim, quer dizer, a COP é um lugar onde a sociedade civil e as empresas participam ativamente, muito fortemente, das discussões globais no âmbito ali dos países. E há muita pressão, né? A gente vê aqui no Egito é um pouco mais complicado porque o governo não permite manifestações em qualquer lugar, mas ainda assim há manifestações aqui no Egito, né? Tem o pessoal do veganismo, que está em todas, e estão aqui na porta da COP todos os dias fazendo manifestações. Tiveram outras também. Quando em Glasgow, na COP passada, era uma festa da manifestação. Teve Greta, teve todo mundo, e na cidade inteira e tudo mais. Madrid também, era uma coisa bastante disseminada. Quer dizer, então, estão sempre presentes aqui. E acho que as empresas brasileiras também estão vindo em peso e participando bastante. Dada a quantidade de release que chegou, foi bastante gente para lá, viu? Não, mas olha, Nayara, você tem toda a razão nesse negócio. Eu acho que aí, falando de governança, eu vou ainda colocar um pouco para o jornalismo. Eu acho que tem uma coisa do jornalismo, das empresas jornalistas, que a gente sempre fala, né, de gestão, melhores práticas, mas nenhuma empresa adota, né? Mas, enfim, o que eu acho também é que dentro do nosso... a gente tem que olhar para o jornalismo para dentro com essa questão do ESG também, tá? E aí vai um pouco da transparência também. Eu acho que o nosso relacionamento com as empresas tem que ter mais governança, tem que ser mais transparente, tá? E essa enxurrada de releases, ela é uma das coisas que eu considero mais insustentáveis no jornalismo, né? Eu acho que as assessorias estão vendendo uma coisa que elas não conseguem entregar e elas estão abarrotando o jornalista de informação
e tentando vender como se fosse um telemarketing, né? Eu recebo aqui, no meu WhatsApp eu nem respondo, eu peço desculpas para meus amigos assessores, eu sei que não é culpa dele, mas não respondo. Se eu responder todos os WhatsApps que eu recebo com pauta, eu só vou fazer isso no meu dia, né? Então, assim, eu acho que isso precisa de uma governança, precisa de mais transparência, e a gente precisa rever, do ponto de vista ESG, o relacionamento que nós, do jornalismo econômico, temos com as empresas. Não, eu acho que uma coisa importante, Leão e Rodrigo, Nayara e Lúcio, muitas vezes eu, em palestras, em cursos, outra coisa, para jornalistas, para jovens, principalmente para estudantes, eu sempre procurei dizer o seguinte, olha, uma pauta de sustentabilidade, ela é uma pauta igual a qualquer outra. Porque, na verdade, é o olhar que você dá para essa matéria. Se a gente vai falar com uma empresa, o olhar tem que ser da sustentabilidade, o olhar tem que ser do ESG e outros que dão uma pauta que antigamente a gente pode chamar de tradicional. Ou seja, é o olhar do jornalista sobre essa ação, sobre essa pauta que está tentando ser nos vendida. A gente vai olhar com todo esse prisma, vai utilizar todas essas ferramentas para poder concluir que aquilo é uma boa ou não. Essa é a 8ª... Não poderia concordar mais, Reinaldo. Essa é a 8ª edição do MediaJor. Nós estamos aqui numa live discutindo o tema ESG com alguns dos melhores especialistas brasileiros no tema. Mas eu queria chamar o Lúcio, que está ali nos assistindo de Bristol e nos acompanhando, porque, Lúcio, uma pesquisa da ABERJ, Associação Brasileira de Jornalismo Empresarial, mostra que as empresas brasileiras, o principal tema de preocupação das empresas brasileiras é o G. Não é ambiente, não é sustentabilidade, mas é a governança. Por que você, na sua opinião, por que as empresas brasileiras são tão mais preocupadas com a governança do que com ambiente e sustentabilidade dentro das 3 letrinhas? Bem, Leão, obrigado. E o debate, a conversa está sendo maravilhosa, tá? Aprendendo muito e conhecendo e entendendo melhor o tema. É sempre difícil, né, você tentar saber ou adivinhar um pouco mais quais são as preocupações delas. Mas eu acho que a Nayara comentou, outros também já falaram sobre isso. Sem uma governança efetiva, né, eficaz, você, na realidade, não consegue ou vai ter muito mais dificuldade em implementar o resto. Se você não tem uma estrutura que funcione, se você não tem um processo de transparência, de abertura e de políticas, né, internas que têm influência nas suas operações externas também, tanto o E quanto o S vão ter dificuldade. A Nayara comentou, se você não tem, por exemplo, um código de ética e você é uma SA, então, teoricamente, qualquer um, eu, você, qualquer um de nós, poderíamos estar comprando ações dessa empresa. Então, eu gostaria de saber, como investidor, algumas coisas mínimas, né? Empresa X ou Y, né? Vocês fazem isso, aquilo, em quem vocês investem ou não. Isso a gente já vem, inclusive que hoje também cresce isso, né? O consumidor como vigilante desses detalhes, dessas coisas, né? Então, ou diretamente ou através, por exemplo, dos fundos de pensão, que sob pressão, às vezes, dos próprios pensionistas ou futuros pensionistas, querem saber em quem eles estão investindo ou não. Se investem em empresas de um tipo ou de outro, de um setor ou de outro. E que tipo de políticas? A gente está vendo aqui a Copa, para começar, a questão de LGBTQ+, e o Catar. É algo extremamente complicado. E hoje mesmo, a Virgin Atlantic, que é uma das maiores empresas, né, aéreas aqui da Grã-Bretanha, que há poucos meses anunciou que não estaria mais determinando certos aspectos do uniforme da tripulação, para dar liberdade das pessoas, se o homem quiser colocar maquiagem e trabalhar tudo bem, e coisas do tipo, também teve que anunciar que vai levar o avião, vai levar a seleção da Inglaterra para Doha, mas no caso desse voo não vai implementar essa política, porque o Catar é complicado, a gente sabe. E isso tudo hoje tem um impacto. Então, essa abertura em relação ao que você faz ou o que não faz é bastante importante. Eu acho que também e para terminar, o outro desafio para as empresas, a gente mesmo aqui nessa conversa, às vezes a gente fala, né,
A parte ambiental, do environment, é relativamente fácil de entender. Social, relativamente fácil de entender. Aí governança fica aquela coisa, o que é isso exatamente? Né? É política, é transparência, o que é? Então, acho que também muita parte das empresas como é que a gente entende internamente, como é que a gente explica externamente o que está dentro da política de governança. Eu acho que isso atinge não só empresas no Brasil, no mundo inteiro. Nayara, o Rodrigo comentou que está ali atulhado de releases, você também falou, todos nós estamos acompanhando, principalmente agora por conta da COP, muitos releases e etc. Na sua opinião, as nossas redações estão capacitadas a transmitir uma ideia do que se trata o ESG, de como a pauta da sustentabilidade tem melhorado? Nós estamos preparados para transmitir para a sociedade civil a imagem do que está andando nesse segmento? Ótima pergunta, porque eu acho que, primeiro que o jornalista, eu acho que é um ser adaptável. E isso é muito bom, muito positivo, principalmente para esse mundo em transformação, em que a gente tem que aprender muito rápido, né, todas as coisas. Por outro lado, eu acho que o ESG exige questões técnicas que não é todo mundo que tem mesmo, e às vezes não é todo mundo nem que quer. Então, falta sim capacitação dos jornalistas para cobrir os temas. Eu acho que quando você vai para veículos mais especializados, eles são melhores na cobertura porque eles já têm jornalistas que estão mais envolvidos nas pautas. Então, é mais fácil para eles entenderem, né, dentro daquela pauta, daquele assunto que já cobre, quais os temas mais relevantes. E aí, quase uma materialidade do segmento, né? Mas eu acho que ainda falta bastante capacitação e acho que eu gosto muito de pensar nas redações, assim como as empresas hoje estão pensando ESG. Né? Antes era uma pessoa de sustentabilidade, então aquela pessoa fazia toda a gestão, né, de sustentabilidade da empresa. Na redação a mesma coisa, era um repórter. Agora a gente começa a ver canais específicos falando de sustentabilidade, de ESG. Então tem uma equipe dedicada àquilo, assim como nas empresas tem os comitês ESGs ou o departamento e tal. Qual que é a evolução disso? Todo mundo vai precisar cobrir ESG, porque o negócio está evoluindo para isso. Então, uma pessoa que sempre cobriu papel e celulose já não dá mais para não entender de mercado de carbono. Mesma coisa, setor automotivo, que é um segmento que sempre foi muito, né, teve uma cobertura jornalística muito forte. Então, eu acho que cada vez mais tem que ser integrado dentro de toda a redação. Todo mundo vai ter que ter esse olhar. E é muito legal porque chega muita dúvida para a gente. E eu acho bacana, porque os jornalistas estão querendo entender mais. E uma coisa que eu sugiro para as redações é fazer workshops, né, cursos e outras oportunidades, né, para os jornalistas se desenvolverem, porque são temas realmente complexos. Então, demanda, né, um estudo, um aprendizado. Reinaldo, como você faz para não se sentir refém, digamos assim, da agenda dos releases, da agenda das assessorias de imprensa? Eu faço muitas vezes como que o Rodrigo estava falando, às vezes não dá para responder. Então, simplesmente eu não respondo. Mas, principalmente num veículo especializado como a Envolverde, as nossas pautas, elas são muito específicas do setor, né? Principalmente mais ambiental, até do que social e governança, mas também nos chega um ESG, a pauta mais completa. Então, a busca, ela é constante, né? A gente tem que conseguir fazer esse filtro com o valor e a Exame, obviamente, devem receber um pouco mais do que nós, mas a gente já recebe uma quantidade gigantesca de releases diariamente. Mas a gente tem que fazer essa coisa de pensar aquelas ações que você considera que são mais interessantes, que são mais aprofundadas, principalmente tendo em vista de quem vem, né? Tanto da assessoria, que também eu acho que é importante a gente colocar isso até para os nossos colegas aí que trabalham em assessoria de imprensa, saber a quem vai dirigir determinadas pautas, que é muito importante saber o quão importante é aquilo no veículo que está sendo enviado essa proposta. E um ponto que eu acho que também é fundamental na nossa cobertura é que a gente tem que ter o olhar voltado para verificar o quanto aquela ação da empresa ela é efetiva, o quanto aquilo vai ser importante para a sociedade
e também voltado para os nossos colegas jornalistas, mas não a equipe aqui, que, pelo amor de Deus, eu só aprendo com eles aqui, né? Mas para pessoas mais novas em casa, que estão assistindo a gente, entender que elas vão ter obrigatoriamente que o tempo todo se atualizar. Se tudo na nossa área a gente pensa em tecnologia, que nós tivemos brutais mudanças nesses últimos tempos e nós tivemos que nos atualizar, quando a gente fala de ESG, que nasceu lá no Pacto Global em 2004, ou seja, né, nós temos 18 anos de discussão, mas surgiu a discussão da sustentabilidade. A primeira vez que praticamente se falou isso foi no Clube de Roma, em 56. Então, quando você pensa nisso, no que tem no histórico de montes de coisas que aconteceram na nossa história, são coisas que, algumas delas são muito recentes. E, portanto, mesmo nós que já trabalhamos na área, nós temos que buscar atualização o tempo todo. É um grande desafio para nós, principalmente agora. Esse século XXI, ele está voando, né? Em tudo, tá? É uma coisa assim absurda. Imagina com temas mais novos, mais recentes, como são os ligados à sustentabilidade e agora um ESG. É impressionante, é impressionante. O século XXI nem bem começou, já estamos na terceira década dele. Rodrigo, você, aproveitando que você mencionou a questão dos releases e dessa pressão, digamos assim, do marketing das empresas sobre os jornalistas, quanto você sente que essa comunicação tenta te convencer ou passar por um processo de greenwashing, vamos dizer assim? É uma excelente pergunta. Eu acho que tem duas questões aí importantes. Primeiro, diz respeito a essa nova fase, essa nova era aí do jornalismo, em que você, como foi bem colocado, né, você precisa ter um pouco mais de consistência, eu acho, tá? E eu acho que a crise que a gente teve financeira no jornalismo, ela deu uma bagunçada muito grande, inclusive nas assessorias de imprensa, né? Então, eu tenho alguma rodagem no jornalismo já. Eu lembro que, assim, quando eu comecei, a questão do relacionamento que você tinha com empresas, que você tinha com a fonte, que você tinha com as assessorias, era muito importante, né? Os assessores, os bons, né? Eles conheciam os jornalistas, eles tinham essa preocupação, a gente se conhecia, né? Hoje, eu conheço alguns, mas a rotatividade é tão grande que acaba que eu fico atendendo, geralmente, pessoas que eu nunca ouvi na vida e que me ligam, que me mandam WhatsApp, que me mandam e-mail, tentando vender uma pauta, e muitas vezes elas não me conhecem, né? E assim, não me conhece meu trabalho, não conhece, às vezes mal conhece a linha da Exame, né? Eu, por exemplo, estou recebendo toneladas de releases aqui, e gente no meu celular não sabe que eu estou aqui no Egito, né? Isso eu acho que, assim, é uma coisa que se perdeu. Quer dizer, por que está me ligando? Você vai me vender uma pauta, você não tem nenhum relacionamento comigo, e você também não busca nenhuma informação sobre mim. Que tipo de relacionamento é esse? Porque nós, como jornalistas, se a gente vai buscar uma empresa, a primeira coisa que você faz é buscar informações para você ter um relacionamento. Então, assim, eu acho que essa crise que a gente teve na última década aí, talvez, ela deu uma bagunçada e esse relacionamento não está legal, né? E respondendo a sua pergunta, eu encaro o ESG e o jornalismo ESG como o que eu chamo de jornalismo de causa. Então, para mim é o seguinte, a minha causa é o ESG, eu acredito nisso, eu acredito na sustentabilidade, eu acredito que esse é um caminho. Com isso, tudo que eu faço de pauta está relacionado a essa causa e está relacionado com o avanço dessa causa. Então, eu analiso, como o Reinaldo bem colocou, né, em toda essa complexidade, eu analiso de que forma aquela notícia, aquela pauta pode contribuir para a causa do ESG, ou seja, contribuir para enriquecer, para disseminar, ou mesmo para trazer uma crítica, ou levantar uma questão que pode ser um problema para a causa. Então, assim, é dessa forma que eu avalio, né? E aí entra o trabalho jornalístico. Você
identifica uma pauta, você identifica uma empresa que está fazendo determinada coisa, e essa empresa, e você identifica que isso é uma pauta que pode ser replicada por outras empresas, ou que é uma coisa que pode ajudar outras empresas a compreenderem determinada questão, eu acho que é pauta, acho que é válido, e eu vou atrás, aí eu apuro, aí eu vejo, você tem que falar com as empresas, você tem que buscar dados, você tem que buscar outros stakeholders, né? A gente gosta de falar de stakeholders, e fazer apuração, né? Jornalismo. É assim que você evita greenwashing, né? Não tem muito segredo, né? Também, todos aqui jornalistas experientes, como é que você evita errar, você apura, né? E aí uma última coisa só que eu gostaria de falar, que eu acho muito importante, é modelo de negócio, tá? E eu acho que isso, que o jornalista, ou o veículo que pensa em entrar no ESG, ele tem que entender que você vai ter que ter um modelo de negócio que também é meio ESG, tá? Então, assim, aqui na Exame, a gente criou a Exame hoje opera um pouco bem diferente, né? Ela é uma MediaTek, a gente tem várias trilhas e a gente tem uma trilha ESG. Essa trilha ESG, ela tem uma parte editorial, que está sob minha responsabilidade, mas também tem uma parte de educação e tem uma parte de outros negócios, né, de novos negócios. Inclusive, nós temos uma certificadora para Green Bonds, nós temos uma área de B2B, quer dizer, a cobertura ESG, ela é pensada a partir de um novo modelo de negócios, né, em que nós participamos mais, né, a editorial participa mais da elaboração dessas áreas de negócio, participa mais da busca pelo recurso, né, para que aumente a transparência, né? Então, hoje, quando faço uma cobertura, por exemplo, eu estou aqui no Egito, eu estou aqui com recursos da Exame, né? Eu tenho um orçamento que eu uso e vim aqui, trouxe a minha equipe, estou aqui com a Marina Felipe e o Leandro Fonseca, né, que a gente trouxe com recursos que foram buscados a partir dos nossos parceiros de cobertura, que são empresas que se aliam à nossa cobertura porque elas querem se associar à consistência que eu tenho editorial. Então, é dessa forma que a gente montou o modelo de negócio ESG. Eu tenho independência, né? O parceiro ganha o meu trabalho editorial, que tem que ser bem feito e que tem que ser melhor, né, do que a média, né? Porque eu considero aqui o ESG uma área de excelência, né? E assim eu consigo financiar de uma forma transparente, eu sei quem é que está pagando, eu não tenho nenhuma agenda oculta nessa relação, né? E eu nunca tive tanta independência na minha vida. Então, acho que assim, o ESG traz também para o jornalismo essa necessidade de repensar o modelo de negócio. Esse modelo em que há uma separação falsa, né, entre redação e o comercial, por exemplo, ou entre redação e outras áreas de negócio, em que o jornalista, no fundo, ele não sabe para quem ele está trabalhando, eu acho que é um modelo que está condenado, né? Na minha visão, cada vez mais o jornalista vai ter que participar, sim, das decisões de negócio da empresa, o editorial vai ter que estar, sim, junto das outras áreas da empresa, e a gente tem que ter mais transparência dentro das empresas e temos que saber quem está financiando o nosso trabalho, para a gente poder ter independência. Eu acho que isso é muito importante. Muito bem, obrigado, Rodrigo. Com o tema ESG, o MediaJor desse ano está contando com jornalistas especialistas de comunicação e acadêmicos para melhor explicar e contextualizar a pauta em nossas redações. Entre os assuntos abordados estão o que é ESG, os desafios éticos e operacionais enfrentados para sua cobertura e as oportunidades, além dos riscos, para nós, profissionais de comunicação. O conteúdo multimídia está disponível on demand no portal Imprensa, www.portalimprensa.com.br/MediaJor. Esse endereçozinho que está aqui embaixo da tela. Nós fomos falar sobre essa questão do greenwashing
nós fomos perguntar sobre como os jornalistas podem se vacinar contra o greenwashing. E para isso a gente foi ouvir um especialista em ética jornalística, que é o Subbu Vansant, que é diretor do Departamento de Ética em Jornalismo e Mídia na Universidade de Santa Clara, na Califórnia. Vamos assistir um trecho da entrevista com ele. There's two ways to approach that question. One is tactically, on the ground, like everyday storytelling and all of the implications that happen there with decision making in the newsroom, reporters pitching to editors, and editors approving pitches or killing stories even before they're done, and so forth. And there's also a strategic way, which is discuss the question of newsworthiness and the role PR plays in helping journalists determine what is news, and discuss the word controversies, on how controversies become a way to let PR have a seat at the table to make something that isn't a dispute look like a dispute, or to make something that's actually disputed not look like a dispute, whichever way it is. So one of the challenges I find is that the only reason greenwashing may actually happen is because the sourcing paradigm of reporters is such that it's already elite leaning. It leans towards the elites. So PR folks may produce somebody as an expert who has a view, she or he, and that it might look like that expert is disputing the views of other settled experts. And then because something looks like a dispute, it then looks like, oh, it's controversial, so let's publish, because controversies generate clicks, generate views, and so forth. So this idea of turning controversy as a way to sell news is itself problematic, just ethically. If the sourcing paradigm instead was about actually vetting the sources after you understand the issue, like, is this a settled issue? So if you just take climate change as an example, is it settled by the weight of empirical evidence or not? If it's settled by the weight of empirical experts, then if there's no real dispute, then what are we sourcing from people who are saying it's a dispute for isn't clear. In which case, if the entities behind that kind of sourcing are PR entities, then you've got to stop right there and ask, why are we even talking to them? On the other hand, PR entities do play a role in communicating to reporters about the latest innovations, about the latest entrepreneurs, what they're doing. Maybe there is a robot that can perform a particular type of surgery in a hospital that maybe a human doctor can only supervise because it may be super precise. And that is something they feel reporters are not picking up on. So it isn't like all PR is bad, but I feel the role of PR, if at all, was primarily to elevate knowledge in reporters about the latest developments and positions people are taking. But the responsibility of determining whether something is an issue, whether something is a controversy, and how that has to be sourced, what your diversity of sourcing is, depends on what type of issue this is. That responsibility lies with the reporter, and the truth determination function of the reporter goes off track if you're only going to lean on experts. Because reporters have knowledge of community, they have knowledge of solutions that are being done locally. They can speak to people on the ground to get a sense for what is the implication of this kind of position that this company takes. And then they get a much better idea of multiple realities, and then they can determine what the story really needs to be. What usually happens, though, if you go away from the strategic space into the tactical space, is one, I have a deadline, I have to do a story. Two, I have to determine whether this is breaking news or this is an investigative piece or an enterprise piece. Now, in an enterprise piece and investigative pieces, you usually have some time to figure out the sourcing and how to frame it and what has to be fact-checked and so forth. In breaking news, usually you don't have time. So that's where the biggest problems come. Chevron might go out and say something that we have this new technology, we're converting,
methane to biomethane, and so we've contributed to lower carbon. And simply relaying the statements made by a company as part of news, that's where you start getting into greenwashing. Because breaking news, by and large, from what we have seen in my work, is the weakest form of journalism when it comes to ethical gatekeeping. Investigative news has a higher moral center, so you tend to be far more rigorous in examining claims. But breaking news is the weakest in the examination of claims. The claims are considered newsworthy just because they're being made by CEOs or politicians. So that's why. That's why tactically environmental reporting and breaking news have to be done super carefully. Muito interessante isso que ele fala, lembra a questão do cigarro, do tabaco, a descoberta científica de que o tabaco, a certeza científica de que o tabaco causava o câncer é de 1954, tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra. Mas até os anos 90, as empresas de tabaco envolviam os jornalistas como outros lados de polêmicas sobre a questão. O efeito climático é um pouco a mesma coisa, né? A indústria do petróleo vem nos embromando ao longo dos anos numa discussão falsa numa falsa polêmica sobre a causa humana do aquecimento. Vocês concordam com ele sobre a questão das polêmicas falsas para evitar, ou não evitar polêmicas falsas para evitar o greenwashing? Achei muito interessante várias coisas que ele falou. Acho que essa questão das polêmicas, eu sinto que a gente tem um pouco de medo, às vezes, de entrar também nas polêmicas, porque a gente não tem todos os elementos. Então, a gente já derrubou pauta, assim, em última hora, por exemplo, porque eu não tinha uma certeza daquilo, assim. Então, é um cuidado, de alguma forma, mas aí você também está deixando de publicar algo. E aí também ele falou dessa questão, né, de checar as fontes e etc. E, de fato, se você tem pouco tempo, é difícil às vezes, né? Você acaba caindo nesse conto ali só do que a empresa quer passar. A gente também tem essa preocupação, eu acho que, né, todo mundo que está aqui tem essa preocupação de ter um pouco mais de tempo para ir um pouco além e perguntar e pedir dados. E se a empresa não der dados, então não vai entrar. E essa é uma outra questão, assim, se eu não tenho tempo, porque as equipes também são pequenas, eu prefiro derrubar a pauta do que dar ela pela metade. Então, é uma preocupação, às vezes passa, às vezes não passa. E eu achei também muito legal uma coisa que ele falou, que eu acho que são poucos os veículos que conseguem, mas que faz muita diferença, você ir a campo. Eu fui já para o Acre e já fui para o Sul, por exemplo, visitar algumas. No Acre foi uma fazenda de geração de crédito de carbono e no Sul, viticultura sustentável. É outra coisa quando você vai e você conversa com as pessoas e você fala, inclusive, com as pessoas que não estão, né, naquele círculo lá de fontes. Porque é isso, né? Você precisa entender o contexto, você precisa ir em loco para perguntar se aquilo de fato está sendo, né, se o que a empresa está falando é verdade ou não, comprovar aquilo e às vezes ver que também não é tão grande quanto ela estava dizendo. Então, acho que tem várias questões ali que eu achei interessantes que ele trouxe. Eu acho que essa investigação ela é fundamental. O que você falou de ir a campo, né? Eu participo de muitas viagens, inclusive a convite das próprias empresas, né? Que infelizmente, viu, Rodrigo, nem sempre a gente consegue, por ser um veículo pequeno, conseguir que o próprio veículo nos pague as despesas, né? Então, às vezes a gente vai. Mas isso não significa que ao chegar num determinado projeto, que claro, tentam nos apresentar com uma coisa mais linda, aí você vai ver assim, mas qual é efetivamente o impacto positivo que vocês conseguem gerar nessa localidade, tanto sendo do ponto de vista ambiental, como do ponto de vista social, quantas pessoas são impactadas positivamente. E às vezes você vê que ali é uma pauta fraca, ou seja, é um projeto que não se sustenta, porque é uma ação muito pontual, ela não reverbera positivamente na sociedade. Então, eu simplesmente acabo agradecendo e não sou obrigado a publicar uma matéria como essa, né? Ele chama a atenção muito a questão também desse outro lado, como você até citou, da questão do tabaco e das mudanças climáticas.
Eu acho que nós, como jornalistas, a gente tem uma obrigação inicial de ouvir todos os lados, é óbvio. Agora, um lado que não tem absolutamente consistência, a gente não tem que dar voz. Você não tem que dar voz a um negacionista quando já há um consenso, quando você tem o espírito crítico de jornalismo, falar assim, não, esse cara está falando bobagem, não é porque é um outro lado que eu vou ter, necessariamente publicar. Então, descartar com a maior tranquilidade, porque isso é em benefício da sociedade, do teu leitor, do teu internauta, do que seja, né, seu ouvinte, o telespectador, que ele vai ter uma informação melhor. Não levantar uma questão de alguém que vem colocar uma dúvida em algo que não está efetivamente sendo colocado pela ciência, pela maioria, por uma coisa consensual. Não vamos também fomentar e ajudar que essas coisas continuem nos atrapalhando o desenvolvimento, a evolução comum. Rodrigo, você sente aí no Egito que há uma tentativa de, digamos, confundir a opinião pública? Eu vi que tem parece que muitas assessorias de empresas de petróleo e mesmo do agronegócio do Mato Grosso tentando vender uma cultura verde dessas empresas? Olha, é lógico que tem, né? Mas assim, aqui deu a polêmica aqui, a delegação do lobby do petróleo é maior que a delegação da África, né? Saiu essa notícia aqui. É óbvio que tem. Olha só uma questão, essa questão do cigarro, vale ver um filme antiguinho que chama O Informante, com o Robert De Niro e o Russell Crowe, que fala sobre o jornalista do 60 Minutes, né, que fez uma matéria mostrando que a indústria do cigarro sabia, né, e mentiu em juízo. É muito interessante esse filme, acho que é meu filme favorito, para falar a verdade, e é uma aula de jornalismo. Eu acho assim, tudo isso aí é muito, pô, vamos fazer jornalismo, né? Vamos fazer jornalismo, vamos lá, vamos apurar. Pô, essa é a base do jornalismo. Você não pode chegar e pegar um release e achar que você vai fazer uma nota num release e você está fazendo jornalismo. Isso, para mim, não agrega nada. Para quê? Para botar mais coisa no teu veículo e ter audiência? Aí, de novo, vamos voltar para a questão do modelo de negócio. Se você acha que o modelo de negócio... Eu não acho sustentável o modelo de negócio em que você fica fazendo nota de release ou fazendo nota para ganhar audiência. Não é sustentável. Que modelo de negócio é esse? Você vai viver de receita do Google? Não existe. Você pode ser um veículo pequeno. Né? Um cara em casa com um computador concorre então com você? Dá. Se você quer fazer jornalismo, você quer ser um veículo de mídia, você quer ser de fato um veículo de imprensa, você tem que fazer jornalismo, tem que apurar, como a Nayara falou, tem que ir lá ver. Né? Esse ano nós fomos 2 vezes para a Amazônia já. Né? Estamos indo para o Pantanal, voltando da COP. Estamos aqui na COP. Fomos para o Fórum dos Oceanos em Portugal. Fomos para a Assembleia Geral da ONU. Fizemos uma cobertura especial lá. Entendeu? Tem que ir. E estamos com as empresas. A gente não faz matéria de release. Né? A gente apura. E com isso você se protege de mentira. É simples assim. E eu acho que é isso. Vamos fazer jornalismo, gente. Vamos voltar para o que era antes. E as empresas também têm que entender que essa é a nova realidade. Não dá mais para a empresa ficar me vendendo release que não tem consistência. Né? Não dá mais para você vir aqui querer emplacar uma pauta na Exame que depois vai ser mentira. Assim, a gente tem aqui, o meu trabalho como jornalista é informar bem a população. Né? O trabalho de uma empresa também servir bem a população. Se você me passa um release que não é útil para a sociedade, para o leitor, eu não estou fazendo meu trabalho, você também não está. Né? Então vamos ter um pouco mais... Aí vem governança, vamos ter mais transparência. Né? As empresas têm que ter mais transparência com a gente também. Poxa, vamos voltar a ter relações que são mais humanas, né? Ou seja, ter relacionamento com o jornalista, para a gente poder conhecer os executivos, ir na empresa, visitar. Eu adoro a empresa, visito pra caramba. Quero ir na fábrica, quero falar com os caras, falar com o operário e tudo.
né? A empresa tem que estar aberta a isso se ela quer fazer uma pauta ESG, né? E eu acho que é bem por aí. Enfim, jornalismo puro. Se eu Vamos puder... voltar back to basics. Por favor, Nayara. Uma coisa muito legal assim da cobertura ESG é que é muito baseada em ciência também. Então, você tem, às vezes, como trazer, né, o estudo, o técnico, ir atrás disso. E isso é bacana, assim, para quem... Ou até mesmo, né, o GRI e outros, SASB e outros indicadores, né, que... como se fala, gama de indicadores que você pode ir atrás para verificar também o que a empresa está fazendo. E acho que uma outra coisa que a hora que o Rodrigo estava falando me veio à cabeça, eu acompanhei bem a onda de influenciadores de finanças pessoais. E eu acho que isso vai acontecer em breve com sustentabilidade, porque as empresas estão investindo muito dinheiro em ESG e elas precisam, duas coisas, elas precisam que as pessoas vejam valor nisso para diferenciar o produto dela e conseguir, inclusive, né, repassar custo e também para atrair talentos para dentro de casa. Então, elas vão cada vez mais investir em socioambiental, em educação, isso é uma opinião minha, né? E eu acho que vem essa onda, então, de influenciadores de ESG. A gente já viu, acho que na COP tem muita gente, né? Influenciadores, ativistas e etc. E eu acho que esse é o momento pro jornalista que quer acompanhar essa área, ir para essa área, se especializar, porque vai ser um diferencial lá na frente. Não é uma cobertura simples, não é uma cobertura fácil. Então, precisa dessa técnica, precisa dessa ética e da apuração. Então, acho que é uma grande oportunidade para quem, né, quer seguir nessa carreira agora. Ao mesmo tempo, influencers na área ESG é um grande risco também, né? Exatamente. De serem cooptados pelas empresas, Muito de falar fácil. com muita gente, né? E de criar um pouco essa moda epidérmica que aconteceu também nas finanças pessoais. Mas o tema da cobertura jornalística sobre ESG é o tema da próxima live que nós vamos fazer aqui no MediaJor, no 8º MediaJor, daqui a 2 dias, no dia 17, nesse mesmo horário. Nós estamos agora chegando ao final da nossa conversa e que ela marca apenas o início desse evento e dessa discussão sobre o tema ESG no jornalismo. Eu convido vocês a acessarem o conteúdo através do portal da revista Imprensa e vale lembrar também, de novo, que na quinta-feira, dia 17, nós vamos ter um outro encontro aqui. Nesse dia, nós vamos ter conosco 3 pessoas, o jornalista Fred Di Giacomo, do UOL, a Paula Bianchi, da Agência Pública, a Kátia Brembati, presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, e o especialista em mídia e comunicação, Flávio Ferrari. Realizado pela revista Imprensa Editorial, o MediaJor conta com a parceria da TV Cultura e do Itaú. Agradeço a presença da Nayara Bertão, do Reinaldo Canto aqui no estúdio e a participação do Rodrigo Caetano, direto lá do Egito, da COP27, e do Lúcio Mesquita, nosso curador, que está em Bristol, na Inglaterra. Todos que acompanharam essa transmissão nas redes da TV Cultura e do portal, eu agradeço também. E para finalizar, eu volto a convidá-los, não percam daqui a 2 dias, no dia 17, a nossa próxima live. Ela vai falar exatamente da cobertura da imprensa para o ESG. Boa noite.